Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Nós estamos aqui para mais um serviço, o culto de da... adoração familiar. Não, culto da família. Culto da família, tá vendo? Mas é um serviço também em espanhol. Nós É estamos porque o espanhol é adoração familiar, e ela deu uma confundida aí, né? E no espanhol não é culto, é serviço, mas tudo bem. A gente chega lá. Nós vamos devagarinho. Chegamos juntos, todos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, por você estar aí com a gente, em nome de Jesus, e esperamos que a palavra que o Senhor tem para a nossa vida hoje seja uma palavra maravilhosa, seja uma palavra de edificação para a tua vida e para a minha vida. Amém. Mas antes da gente começar o culto da família, a gente gostaria de falar da nossa comunidade Crer. Nós convidamos você para participar e continuar participando e convidar novas pessoas para participar da nossa comunidade virtual. Conectar, relacionar, crer, restaurar, é a comunidade Crer. E aí convidamos vocês. Na primeira terça-feira, quarta-feira de cada mês, nós temos as nossas reuniões de orações, então nós convidamos cada um com seus pedidos e também com seu coração para a gente participar e orar ao Senhor. E nas quintas-feiras, estudos bíblicos em português, e domingos agora nós temos os cultos da família em português, e temos também o ministério em espanhol, com outros horários, mas também convidamos a todos a participarem, porque esse ministério não é só meu, do Dárcio, mas é muito pelo contrário, somos todos nós. Então, nós somos parceiros nesse ministério. E convidamos você também a participar da Rádio Vineyard.com, a rádio por internet, que tem louvores 24 horas por dia. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. E juntos, louvando ao Senhor. E Deus habita em meio a louvores. Então, seja muito bem-vindo e convide mais pessoas para participar juntos. Esteja com a gente, unidos, conectando, orando, né, e divulgando esse trabalho, que não é um trabalho nosso, é um trabalho do Senhor. Nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Bom, o Senhor nos traz uma palavra hoje bastante interessante. Muitas vezes a gente não sabe quando a gente está sendo abençoado e quando a gente está sendo roubado pelo inferno, né? Nós tivemos um estudo aí que nós vimos as estratégias do diabo para nos tirar a bênção, para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar aquilo que o Senhor tem tido como promessa para a nossa vida. E hoje o Senhor nos traz uma palavra falando sobre a porta. Então, nós vemos que o Senhor abre portas, né? A Aninha até citou aí, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Isso é bíblico, está na Bíblia, né? E a palavra do Senhor hoje é a porta. Pastor, mas que porta? Pois é, querido. Porta aberta ou porta fechada, né? O que fazemos quando a porta está aberta ou a porta está fechada? Como é bom ouvir a porta está aberta. Na verdade, eu quero que a porta esteja aberta. Todo mundo quer portas abertas, né? Portas abertas, eu quero isso. Ok. O que nós fazemos quando ela está aberta ou quando ela está fechada? Todos nós gostamos de portas abertas, mas as portas fechadas muitas vezes nos deixam preocupados. Porta fechada muitas vezes nos dá um pouquinho de medo, porque a gente não sabe o que é que tem do outro lado. Portas fechadas nos deixa um pouco decepcionados. E muitas vezes a gente fica revoltados com Deus porque a porta está fechada. Mas a prova vem, né? E a prova de que a gente acaba não estando bem quando a porta está fechada, né? São nossas orações. Pedimos a Deus para abrir as portas e não fechá-las. A verdade é que a gente, Senhor, abre todas as portas. Pois é. Nós devemos orar assim. Nós devemos falar para Deus aquilo que nós queremos.
Ai, pastor, mas Deus não conhece o nosso coração. É, Deus conhece o nosso coração. Mas se você pegar todos os milagres de Jesus, você vai ver que Jesus perguntou para quase todos aqueles milagres que ele fez, o que você quer que eu te faça? Um estava cego, outro estava aleijado, outro filho tinha morrido. O que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Meu filho morreu, ó, eu estou aleijado, ó. O outro lá estava cego. Mas o Senhor quer que a gente fale para ele. Então você tem que dizer para ele. Né? Dizer para ele é diferente de ordenar. Você não vai ordenar para Deus para ele trazer a bênção para você. Né? Muitas vezes a gente vê que tem muitos cristãos que não creem que Deus fecha a porta. Não, Deus só abre porta. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente vai ver isso na Bíblia. Não, Deus só abre porta. Não, isso não é verdade. Você vai ver. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você isso dentro da palavra. Muitos pensam que o diabo é quem fecha as portas em nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não faz nada que Deus não permita. O diabo não faz nada que você e eu não demos legalidade no mundo espiritual para que Deus permita que ele faça. Ou seja, se a porta foi fechada, Deus autorizou que a porta fosse fechada. Então não é o diabo. Ai, pastor, porque o diabo fechou a porta. Queridão, para com isso. Para com isso. Se você e eu somos servos de Deus, se você e eu cremos no poder do Espírito Santo de Deus, as portas só serão fechadas quando Deus quiser. E a gente vai ver isso na Bíblia. O diabo, ele é controlado por Deus. Vemos na Bíblia que Deus também fecha as portas. Mesmo em nosso ministério ou fazendo a obra de Deus. Ai, mas isso não era de Deus, né? Eu estava trabalhando, estava indo tão bem, de repente parou tudo. Pois é. Você acha que Deus se enganou e mandou você fazer um negócio e de repente... desculpa aí, hein? Não foi assim. Deus tem propósitos na nossa vida. Inclusive, isso você tem que deixar muito claro para você, que Deus tem um propósito na tua vida. E não importa o que as pessoas digam, não importa que o inferno se manifeste, Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito ele só vai realizar quando você e eu nos colocarmos à disposição desse Deus. Quando você e eu estivermos obedecendo a esse Deus. Mas por que Deus fecha as portas na nossa vida? Por que Deus fecha? Na verdade, ele fecha porque ele nos ama. Ele fecha as portas na nossa vida porque ele nos ama. Ele quer o nosso bem, ele deseja o melhor para nós. E muitas vezes você entrar por essa porta vai te prejudicar. Ah, pastor, mas eu queria tanto. Pois é, querido. Creia que Deus está fazendo melhor. Creia que a porta fechada, você tem que agradecer a Deus porque ela foi fechada. Mas, muitas vezes, quando isso acontece, o que eu devo fazer? Quando a porta está fechada e eu sinto que... O que eu tenho que fazer? Qual é a minha saída? Pois é, querido. É hora de a gente parar e ouvir o que Deus quer da nossa vida. Nós temos que nos reposicionar. É hora de reavaliarmos o nosso caminhar com Deus. É hora de voltarmos para o caminho do Senhor. Pastor, está amarrado, hein, pastor? Eu estava no caminho do Senhor, eu estou no caminho do Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor. Pois é, querido, você pode estar fazendo a obra que é do Senhor, não é sua nem minha, é do Senhor. Se é do Senhor, é Ele que vai dizer como é que Ele quer que a coisa seja feita. Não é nem você nem eu. E muitas vezes a gente acha, porque eu estou na igreja, porque eu estou na comunidade, porque eu tenho cargos na igreja, porque eu sou oficial da igreja, porque não sei o que. Querido, você acha que você está fazendo a obra do Senhor, e na verdade, muitas vezes a gente só está fazendo a obra da igreja, da comunidade que a gente está.
mas o nosso coração não está nas mãos do Senhor. E a gente vê o Senhor tratando com o povo de Israel, e muitas vezes isso é para a nossa vida. É o que acontece com você e comigo. Não é só com você, é com você e comigo. Né? Abra sua Bíblia aí em Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 5 e 6. Ora, pois assim como diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas esse aí era o povo de Israel. Pois é, querido. Era o povo de Israel e é o que fala com a gente hoje. Aqui Deus está falando com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com a vida deles. Ele estava preocupado, cada um estava preocupado com a sua vida. Cada um estava preocupado com o seu trabalho. Cada um estava preocupado com o seu bem-estar. E não estava preocupado com as coisas de Deus. Então, se você ler todo o capítulo 1 do livro de Ageu, você vai ver que o povo estava distante de Deus. Mas parece que é alguma coisa parecida com o que nós vivemos hoje. As pessoas estão distantes de Deus, cada um está preocupado, né, em livrar sua barra, cada um está preocupado em cuidar do seu quinhão, cada um está preocupado em se virar, cada um por si, Deus por todos. E Deus fala, olha, você trabalha para chuchu, mas não tem rendimento. Você ganha muito, mas você não vê a cor do teu dinheiro. Você come e não fica saciado, você não está satisfeito. E aquilo que você ajunta é para colocar num saco furado. É perda. Não se preocupe, né? O povo não se preocupava com as coisas que Deus queria. Então, estava todo mundo preocupado com o seu umbigo. E, na verdade, isso acontece com a gente hoje. A gente vê isso no nosso dia a dia. E muitas vezes acontece isso conosco, com você e comigo. É quando nós permitimos que o inferno nos tire o foco de Jesus. O inferno muda o nosso foco para qualquer outra coisa. Nos convence de que não tem mais jeito. Sabe o que é? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Muitas vezes, quando eu não quero conversar sobre escatologia, a gente não quer falar sobre o final dos tempos, tal, parece que eu estou dizendo assim, olha, não tem mais jeito. Porque, na verdade, não tem mais jeito. Né? Deus, Jesus vai voltar e não tem mais jeito. Mas, muitas vezes, na nossa vida, nós somos parados numa porta e achamos que não tem mais jeito, que está tudo perdido. E é isso que o inferno quer nos convencer. Olha, sabe o quê? Não, querido, fica calmo. Mas Deus nos fala diferente. Deus nos fala diferente hoje, agora, para você e para mim. Sabe o que ele fala para mim e para você? Eis que estou contigo. Se Deus está com você, se Deus está comigo, quem é que pode dizer que não tem mais jeito? Querido, um Deus que abre mar, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que fala para o profeta falar para o vale de ossos secos, e os vale de ossos secos recebem vida. Quem é que pode? E o Senhor fala isso para você e para mim hoje. Eis que estou contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não quero saber o que você está passando. Eu quero saber qual é o tamanho do teu Deus. É isso. Deus está com você e comigo. Ele promete aqui, isso é promessa para a nossa vida. Ele não vai nos desamparar. Fica firme.
Fica firme. Ah, pastor, mas está duro. Pois é, está duro para os moles. Está duro para os moles. Nós somos cristãos, e o cristão, ser cristão não é para frouxo, não é para quem é fracote. Ser cristão é para quem é corajoso, aquele que quer enfrentar, não importa qual é a situação. Eu não sei por quê, mas se Deus mandou, eu vou fazer. E acabou. O propósito dele tem que ser maior na nossa vida do que tudo que está à nossa volta. O que está à nossa volta está falando completamente ao contrário. Aqui nesse país, tudo gira em torno de dinheiro. Tempo é dinheiro. Deus fala ao contrário. Fica firme. Muitas vezes a gente lê testemunhos de pessoas, né, de cristãos, ou missionários, né, que a gente fica emocionado. Homens e mulheres que recebem um milagre de Deus. Pensamos que tudo correu assim muito fácil, né? Porque quando a gente lê assim, então, aí de repente, é muito fácil. Que não tiveram problemas nenhum, que foi mais ou menos assim uma varinha de pilim-pim-pim, onde Deus fez pim e pronto. Mas quero dizer que nós estamos enganados. Primeiro porque nós estamos numa guerra, né? E a guerra é espiritual, não é física. Segundo, porque nós temos toda a força do inferno contra nós. Ai, pastor! Calma, filho. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Não importa aqueles que estão no mundo. Não importa. Eu tenho um Deus. Sabe quem é Deus? Deus foi quem criou o diabo. Criou o diabo como anjo de luz. E ele se revoltou contra Deus. E ele quis ser igual a Deus. Então, se Deus criou, você acha que a criatura é maior que o Criador? De forma nenhuma. A gente se engana quando lê esse testemunho e acha que a coisa veio assim. Para que a coisa acontecesse, todos eles tiveram que enfrentar problemas, enfrentar dificuldades, obstáculos. Passaram por várias provações. Que isso está tudo nas entrelinhas, né? Tudo nas entrelinhas, né? E tiveram dificuldades para permanecer firmes no Senhor. Muitas vezes a gente dá aquela titubeada, né? Fala assim, quer saber, hoje eu não estou, o mar não está para peixe, hoje eu não estou para nada, não conversa comigo, deixa eu quietinho aqui. Pois é. Muitas vezes isso acontece comigo, principalmente no domingo, que domingo é um dia muito pesado para nós, né? Nós temos 3 cultos, né? Então, espiritualmente falando, é um dia muito duro. Mas, querido, acontece de você, quer saber, parece que é o dia que a cama está mais gostosa, parece que é o dia que tudo que tem que acontecer vai acontecer no domingo. E muitas vezes, o que acontece com você e comigo é que fica difícil de a gente permanecer no Senhor, crer nos milagres do Senhor, crer na palavra que Ele está dando para nós, até que as portas se abrem. Até que as portas se abrem, né? Até que as portas foram abertas por Deus. E quando a porta é aberta, que maravilha, né? Foi quando Deus operou o milagre. A porta abriu, foi um milagre. Pastor, você não sabe. Ai, que milagre. É a porta aberta. Deus abriu. E eu conversava com uma pessoa essa semana e falava justamente isso. Olha, nós temos que estar preparados para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para viver o propósito de Deus na nossa vida. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Pode parar. Não, pastor, mas a palavra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É verdade. Isso está certo. Só que é boa, perfeita e agradável para Deus e não para você e para mim.
Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Porque nós somos pecadores. Nós somos miseráveis. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Então, o milagre acontece. Quando estamos no caminho de Deus, não existe nada fácil. Pastor, então eu acho que é bom eu mudar de caminho. Não, calma. Você precisa entender que nós temos os anjos do Senhor à nossa volta. Você tem que entender que o nosso Deus, ele é mais poderoso do que tudo. Você tem que entender que se você estiver no caminho de Satanás, as coisas também não vão ser fáceis lá, não. Aquilo vai ter um preço. E o preço de Satanás é a tua vida eterna. Nós temos do nosso lado o Senhor, nós temos do nosso lado miríades de anjos. Sabemos que eles guerreiam por nós. Os anjos do Senhor estão guerreando por nós. Nós temos, sabe quem mais? O Espírito Santo, que fala conosco. Aleluia! Mas muitas vezes você e eu não ouvimos o que o Espírito Santo fala. Por quê? Porque o nosso ouvido é nosso, não é o seu. O nosso ouvido, ele quer ouvir o que convém para ele. No Brasil, a gente tem um termo que a gente fala de ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? Então, você chega lá no mercado e pega o produto e fala assim, e o produto está marcado lá, né? Por exemplo, R$5. Aí você fala para ele assim, faz 3 por 10, ele nem te ouve. Ele nem te ouve. Por quê? Porque ele vai falar que não. Isso é ouvido de mercador, e muitas vezes nós temos esse ouvido. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós não queremos ouvir o que ele está falando. Nós queremos ouvir o que convém para nós. Veja como Deus, que a gente falou que Deus fecha a porta também. Veja como Deus fechou a porta na vida de Paulo. Pastor, na vida de Paulo. Na vida de Paulo. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 16, versículo 5. Assim, as igrejas estabelecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. As igrejas eram fortalecidas. Você já tentou bater na porta só para ver se elas iriam abrir? Você já tentou fazer isso? Isso aconteceu com Paulo. Pastor. Pois é, isso aconteceu com Paulo. Paulo pregou o evangelho de Jesus na Ásia. E o que acontecia nas igrejas? Cresciam. Mas cresciam o número de pessoas que aceitavam a Jesus. Por quê? Porque tinha alguém que pregava. E Paulo era o cara que foi lá e pregou. As igrejas cresciam não só em número, mas em comunhão com Deus, reconhecendo a Jesus como seu único Senhor. Na verdade, Paulo tinha feito um trabalho maravilhoso na Ásia, não? Plantou igrejas. Se você pega as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que ele foi o cara que levou o evangelho. Ele realmente levou a palavra do Senhor. Com isso, ele tinha certeza que estava no caminho que Deus queria que ele fosse. E muitas vezes acontece isso com você e comigo. A gente acha que a gente está no caminho que Deus está querendo. Que tudo está indo bem, então é plano de Deus, né? Tudo está indo bem. O plano de Deus estava sendo cumprido por Paulo. O propósito que Deus tinha na vida de Paulo estava sendo cumprido. E muitas vezes isso acontece com você e comigo. Nós achamos que agora nós estamos no caminho de Deus. Então agora ninguém segura. Pois é, querido, calma. Nós vamos ver aqui que Paulo teve uma surpresa. Uma surpresa quando ele encontrou a porta fechada. Pastor, está amarrado em nome de Jesus, porque o diabo não tem poder. Aí você começa a gritar um monte de coisa aí. Calma. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16,
versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele foi impedido por quem? Está escrito aqui que foi impedido pelo diabo? Não, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Deus falou assim, ó, fecha a porta. A porta estava fechada. Calma aí. Calma aí. Muitas vezes nós achamos que temos uma... Eu já ouvi muita gente falar isso. Não, sabe o que é? Eu tenho um contato direto com Deus. Pois é. Pode ter interferência aí de vez em quando, hein? Eu que trabalhei com telecomunicações durante muitos anos, a gente sabe que quando chove tem interferência. Quando faz muito sol também tem interferência. Então essa interferência pode ocorrer nessa relação que muitas vezes nós achamos que temos uma relação perfeita com Deus. E isso acontece não por pessoas ou pelo diabo, ou isso aconteceu com Paulo não por pessoas nem pelo diabo, e sim pelo Espírito Santo. Ó, segura aí. Não vai para lá, segura aqui. O que é mais interessante é que a palavra fala que foi o Espírito Santo que impediu deles passarem para a Ásia Menor. Foi o Espírito Santo que impediu Paulo de fazer a obra de Deus. O pastor está amarrado. Pois é, querido. Uma coisa que você e eu temos que entender é que a obra não é sua nem minha. A obra é do Senhor. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. Por isso, muitas vezes, as pessoas me perguntam, quando é que você vem para cá? Pois é, quando Deus quiser, a gente vai. Se Deus não quiser, a gente continua aqui. E se Deus mandar você para Quiprocó da Serra, nós vamos para Quiprocó da Serra, assim. Assim. Mas, na verdade, Paulo, ele não desistiu. Nós temos que entender que quando Deus fecha a porta, não é para que a gente fique paralisado. Não é para que a gente fique morto. Nós temos que buscar a porta que Deus quer abrir na nossa vida. E continua aqui, Atos capítulo 16, versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aleluia. Esse Espírito não é fácil, hein? Rapaz, o que ele quer? Vai impedir os caras estão pregando evangelho. Pois é. Eles queriam ir para a Ásia Menor e o Espírito Santo falou, não vão. Pensavam que essa era a porta. Ok, eu ia para lá, então eu vou para cá. Então eu acho que é essa porta aqui. Com Deus não tem tentativa e erro. Com Deus tem obediência. Com Deus tem ouvir a voz do Espírito Santo. E caminhar. E andar. Pastor, mas eu não consigo ouvir a voz. Pois é, querido. Não existe uma fórmula. Sabe o que existe? Obediência. Obediência à palavra, viver a palavra. Porque na minha igreja... Querido, esquece a tua igreja. Esquece a tua igreja, esquece a tua religião, esquece a tua denominação. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Ok? Esquece isso. Mas ainda Paulo viu que não era por aí. Paulo queria ir lá, mas o Espírito Santo falou, não vai. E muitas vezes isso acontece conosco, muitas vezes nós queremos insistir, até ficamos meio bravos, né? Ficamos meio irritados com Deus. Esse Deus aí é do peru. Caramba, não falou para eu fazer, para eu ir de pregar o evangelho a toda criatura. É isso que eu estou fazendo agora. Assim não é possível. Cremos que estamos fazendo a sua vontade, a vontade de Deus. Mas não buscamos a direção dele. Queremos fazer o que
pensamos ser o propósito de Deus em nossa vida. Mas, se somos filhos de Deus, nós devemos obedecer. E obedecer, eu acho que é a parte mais difícil na nossa vida. Principalmente, né, quando você é jovem por muito tempo, quando você já tem uma estabilidade financeira, é difícil obedecer. Mas ainda assim, o Espírito Santo ele vai trabalhar com a gente, ele vai falar conosco e vai esperar que você e eu obedeçamos. E ele continua aqui, Atos capítulo 16, versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Pararam em Troade. Tinha tanta dificuldade, né? Então, ia por aqui, diz que não. Ia por aqui, diz que não. Então, tá bom, vou por aqui. Paulo não parou por causa das dificuldades. Paulo continuou. A porta está fechada, a porta está fechada. Uma hora Deus vai abrir a porta. Se eu não consigo entender, eu tenho que sair andando aí, ó. Eu tenho que ir entrando, eu tenho que fazer das coisas. Ai, não, sabe o que é, pastor? Eu vou ficar aqui esperando. Pois é, querido, morra esperando. Não é isso que Deus quer. Deus busca a nossa obediência, a nossa persistência. Muitas vezes não conseguimos seguir adiante porque nós somos paralisados. Somos paralisados pelas dificuldades. Esquecemos que Deus nos diz para seguirmos. Diga ao povo que marche. Eu gosto desse texto. Esse texto aí é muito legal. Diga ao povo que marche. Mas, pastor, mas para onde? Querido, se para cá não deu, se para cá não deu, vai para lá. Vamos andar. Vamos andar. E nós tivemos essa experiência, essa experiência em 2020. 2020, Deus simplesmente fechou a nossa porta, onde a gente estava. A gente orou e a gente achava que era para ir para outro lugar. E aí a gente foi. Ou tentamos, na Flórida, tentamos ficar na Flórida, mas não foi. Aí a gente achava que era o Texas, que tinha gente que oferecia, que vem para cá, não sei o quê, a gente conhecia. Fomos para o Texas, mas não gostamos de lá, não sentimos que Deus queria a gente lá. Tudo em cima de oração. Aí, como a gente já tinha estado em Delaware, perto de Nova York, vamos para lá? Vamos para lá, então vamos para lá. Eu acho que é isso que Deus quer. Oh, Senhor, aleluia, consegui me entender. Chegamos lá, botamos as coisas dentro de um storage lá, de um depósito, ficou dentro do depósito lá 1 ano e pouco. E Deus nos mandou aqui para Utah. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando em 2.500, 2.800 milhas. Né? Nós estamos falando em 3.000, 3.500 quilômetros que nós tivemos que percorrer. Pastor, mas caramba, pois é, a gente achava que era aquela porta, não era. Achava que era outra porta, não era. Achava que era aquela outra porta, não é. Aqui foi a porta que Deus abriu. Nós não podemos ser paralisados pelas dificuldades. Não podemos esquecer que Deus continua falando para a gente. Marche. Marche. Sempre embaixo da vontade de Deus. Sempre dentro da palavra do Senhor. Sempre regado com jejum e oração. São armas espirituais. Paulo e seus companheiros, né, pararam lá, continuaram e acabaram parando em Troade. E foi em Troade que Deus revelou o seu plano. Pastor, mas por que Troade? Sabe por que Troade? Porque Deus sabia. Deus sabia. Sabe por que Utah? Porque Deus sabia. Ai, pastor, mas por que não foi de primeiro? Pois é. Sabe por que não foi de primeiro? Porque nós somos incrédulos. Sabe por que não foi de primeiro? Porque a gente
não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por que não foi de primeiro? Porque a gente não tem uma intimidade com o Senhor a ponto de falar, ok, sai da Flórida e vai para Utah. Pastor, aconteceu isso com você? É, aconteceu. Sabe por quê? Porque eu sou humano que nem você, querido. Nós temos dificuldades iguaizinhas às suas. Mas Deus nos honra. Deus nos coloca em honra. E a gente obedece. E a gente vê aqui, em Atos capítulo 16, versículo 9, o que aconteceu com Paulo. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Veio sobre Paulo uma visão. Ah, pastor, uma visão é daquela... Não, visão o Espírito Santo ele age do jeito que ele quer. Para com isso. Ali Deus revelou o seu propósito na vida de Paulo. Através de um sonho. Não é? E Deus quer se revelar a você e a mim hoje. Agora. Não foi ontem, não é amanhã, é hoje, agora, é nesse instante aqui. Você que está vendo esse vídeo aqui, é nesse instante. Não somente através de sonhos, mas através da sua palavra. Não somente através de sonhos, mas através da voz do Espírito Santo que vive dentro de você. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo está dentro de você. Então peça para ele falar com você. Peça para ele que você quer ouvir a voz dele. Muitas vezes eu oro e falo para o Senhor, Senhor, fala mais alto porque eu sou meio surdo, eu não consigo entender direito a sua voz. Fala mais alto. Mas, para que tudo isso aconteça, nós devemos obedecer a Deus. E a gente vê que depois que Deus se revelou, Deus revelou o plano, o propósito dele na vida de Paulo, vamos ver o que foi que aconteceu lá em Atos, capítulo 16, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, Paulo não falou assim, sabe o que é? Eu vou arrumar aqui as... Não, sabe o que é? Eu preciso consertar não sei o quê. Sabe o que é? Não. O que ele falou aqui? Imediatamente. Deus fala para você e para mim, imediatamente. Para de ficar protelando as coisas, postergando as coisas, dizendo, não, sabe, amanhã eu começo, depois da manhã, parece regime, né? Segunda-feira eu começo. Toda segunda-feira você começa um regime, mas nunca continua. Paulo, quando ouviu a voz do Senhor, imediatamente, ele fez o quê? Ele obedeceu. A obediência a Deus faz a porta abrir na nossa vida. A obediência a Deus abre portas, tira todas as nossas dúvidas. Ainda que você possa ter um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Sabe, eu não sei, porque, sabe, eu não sei como você é, mas eu gosto de ter o controle das coisas. Então, por exemplo, eu posso dirigir durante 18 horas sem nenhum problema. Agora, se eu ficar com o passageiro, em 10 minutos eu passo mal. Porque eu quero ter o controle das coisas. Mas quando eu obedeço a Deus, Deus tira todas as nossas dúvidas. Ele impede o diabo de frustrar os nossos planos. Ele simplesmente fala para o diabo, pode parar aí. Pode parar. Nós temos que obedecer. Assim como Paulo fez. Você quer fazer a vontade de Deus, mas está confuso? Você quer fazer a vontade de Deus por não ter encontrado a porta?
Como é que eu faço a vontade de Deus se eu não acho a porta? Mas Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina como fazer. Lá em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas veja que esse ensinamento de Jesus não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Ou então é só pedir. Não, não é para todo mundo. Esses são os ensinamentos que Jesus faz para quem? Para os seus filhos. Aqueles que seguem, aqueles que obedecem. Sabe por quê? Porque nós temos que ter a mente de Cristo. Então, quando eu peço, eu vou pedir aquilo que agrada a Deus. Eu não vou pedir nada para me satisfazer, porque o nosso coração é enganoso. Quando eu busco, que ele fala aqui, buscai e achareis, né? Eu busco o reino de Deus na minha vida. Eu busco o reino de Deus, o propósito de Deus na minha vida. Quando ele fala, batei e abrir-se-vos-á, a porta que Deus tem para a tua vida. Ou seja, querido, ele ensina aqueles que são seus filhos, para que nós não sejamos roubados. Roubados nas promessas, roubados no nosso chamado, roubados no propósito que Deus tem para a nossa vida. Não perca a porta aberta que Deus tem para a sua vida hoje, agora. A porta que Deus tem para a tua vida. Eu não sei qual é a sua porta, mas eu tenho certeza que Deus tem uma porta para a sua vida. Deus deseja o melhor para a nossa vida. Deus deseja o melhor. Ah, pastor, mas sabe, esse negócio de largar tudo. Querido, Deus deseja o melhor para a nossa vida. Abra a tua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 11, versículos de 11 a 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Aleluia, aleluia. Deus é pai, Deus não é padrasto. Peça o poder e a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Ele tem prazer em atender os seus filhos. Não é qualquer um, é somente os seus filhos. Mas Deus sabe as portas que devem ser abertas na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Porque muitas vezes nós queremos algumas coisas e queremos que Deus abra uma porta. Ai, Senhor, eu quero... Mas a gente não sabe o que vai acontecer do outro lado da porta. Só que Deus, ele tem uma panorâmica da nossa vida. Ele sabe exatamente o que é que vai acontecer. E muitas vezes ele não abre a porta. Por quê? Porque ele te ama. Porque ele me ama. Porque ele quer dar o melhor para nós. O nosso trabalho é pedir e confiar na sua sabedoria. Confiar na sabedoria de Deus, crendo que o que Deus faz coopera para o nosso bem. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados conforme o seu propósito. Então, querido, em nome de Jesus, você quer entrar por essa porta? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor possa realmente estar abrindo a porta que Ele quer para a nossa vida. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é Deus fiel, Deus que cuida, Deus que restaura, Deus que provê, Deus que faz maravilhas e milagres na nossa vida.
Pai, agora em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, Senhor, que seja destapado os nossos ouvidos, abertos os nossos olhos, para que a gente possa ouvir e ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abre, Senhor, a porta, Senhor, que nós precisamos entrar. Senhor, a porta do nosso ministério, a porta do nosso chamado, a porta do teu propósito para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos mais roubados por aquilo que o inferno tem tentado falar de nós, tem tentado colocar na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, tudo aquilo que o inferno tem se levantado contra nós e coloca, Senhor, a tua unção sobre cada um que nos ouve agora, cada um que nos veja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faça a tua vontade, realiza, Senhor, o teu propósito na nossa vida. Dá-nos, Senhor, uma semana poderosa, uma semana cheia da tua graça, da tua unção, cheia do teu poder, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida, obrigado por você estar com a gente. Lembrando das nossas atividades da nossa comunidade Crer, lembrando que você é o nosso convidado para a ceia de domingo, né? Prepara aí os teus elementos e vamos juntos cear, né? Reativar ou refazer os nossos votos diante do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus